Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, o seguinte: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Meu irmão, minha irmã, relendo a passagem bíblica que apresenta as tentações que Jesus enfrentou, podemos traçar um paralelo com os dias de hoje e verificarmos que elas se repetem. Sim, a nossa sorte é que temos na Bíblia, nas respostas de Jesus e em seu exemplo, o caminho da vitória. Na carne nós somos humanos e propensos a muitas limitações. Vivemos o tempo todo com os nossos sentidos voltados para as necessidades da vida: alimento, abrigo, cuidado com a prole, expansão territorial, segurança e tantas outras coisas mais. Não são essas necessidades iguais às dos outros animais? Nossa diferença está no raciocínio e no espírito. Na mesma passagem, só que desta vez descrita por Lucas no capítulo 4, versículo 1, o autor acrescenta que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Esse detalhe faz toda a diferença. Mas toda a diferença na hora de enfrentar os desafios diários, concorrências, dificuldades e medos provenientes da consciência das nossas limitações. A fome, por exemplo, abate, enfraquece, apavora e desanima. O inimigo sabe disso. Naquela ocasião, Jesus estava jejuando já há 40 dias e 40 noites e estava com fome. O diabo ofereceu uma saída rápida e fácil: transformar as pedras em pães e acabar logo com a fome. Por ser Jesus o Filho de Deus, seria fácil e acabaria logo com o sofrimento da fome. Em certas situações, temos de escolher entre ter o fácil e fazer o certo. Você se lembra das respostas? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É importante nos lembrar de um fato interessante. Precisamos nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus, onde estão registrados os exemplos, as promessas, os milagres e os testemunhos para a nossa vida diária. Ela fortalecerá a nossa fé, nossos propósitos e, sobretudo, o nosso espírito. Se Jesus não estivesse cheio do Espírito Santo, teria olhado para a sua fraqueza. Você pode estar fraco, abatido e sentindo-se limitado, mas quando
está cheio da palavra de Deus, alimentado, fortificado, as coisas são menos difíceis de serem vencidas. Por isso é importante tomar posse das promessas contidas na palavra do Senhor e deixar que Deus cuide de nós conforme a sua vontade. Nos versículos 3 e 6, diz que então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo levou Jesus até o pináculo do templo e o desafiou, citando inclusive um trecho do Salmo 91. Observem bem, o diabo até ele conhece as Escrituras, razão dobrada para que nós também as estudemos, pois sempre que possível ele tentará usá-las para nos confundir. A resposta de Jesus foi perfeita. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu aprendo com esta situação importantes lições. Primeiramente, ao levar Jesus para o alto do templo, Satanás quis expor Jesus. Lá ele podia ver todas e todos o podiam vê-lo. Seria muito fácil realizar um milagre e mostrar a todos o seu poder e a sua autoridade. A segunda lição que tiramos deste texto, aliado a essa estratégia, houve ainda o desafio baseado na palavra de Deus. Satanás citou trechos do Salmo 91, que fala sobre a proteção que Deus concede aos seus. Questionava se naquele caso ela seria real e funcionaria. Jesus sabiamente respondeu, citando outro versículo da palavra que desarmou a armadilha criada pelo inimigo. Terceira coisa é que no Salmo 91 a promessa de Deus era de proteger o justo em todos os seus caminhos, conforme está registrado no versículo 11 daquele salmo. O pináculo do templo era o lugar onde Jesus deveria estar? Será? Não era o caminho dele, e sim uma tentação criada, um desvio, um desafio à autoridade de Deus. Resumindo, era uma tentação. E seria vaidade mostrar poder aos outros. A intimidade de Jesus Cristo com Deus, ao invocar os anjos para satisfazer um desejo, um capricho, e não para livrá-lo de um perigo real, do qual não teria culpa ou responsabilidade, pois Cristo não havia criado aquela situação, seria realmente tentar a Deus. Nós precisamos resistir ao impulso da vaidade, de querer nos mostrar para legitimar a nossa autoridade ou poder. Devemos vigiar e pedir sabedoria para interpretar a palavra de Deus, para obedecer a Deus e não tentá-lo em hipótese alguma. Nos versículos 8 e 9 diz o seguinte: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Você pode imaginar uma transmissão global na época de Cristo? Ver ao mesmo tempo todos os reinos e impérios do mundo e suas riquezas? Satanás queria impressionar Jesus a todo custo, mostrar tudo o que ele seria capaz de fazer e conceder por um homem que o adorasse, ainda mais se tratando do Filho de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. O inimigo de nossas almas não mede esforços e nem recursos para comprar a adoração de um homem ou mulher que serve a Deus. Em um mundo repleto de pessoas corruptas, violentas, egoístas, carnais e dissimuladas, um cristão sincero, temente a Deus,
compassivo, honesto e fiel, chama a atenção e desperta a curiosidade de muita gente. Quanto melhor o testemunho de uma alma salva por Cristo, maior será a tentação que lhe será oferecida. O cristão sábio, que conhece as promessas de Deus e reconhece o alto preço que foi pago por sua vida, não se deixa encantar por nenhum ganho fácil. Ele sabe que custou o preço de sangue, o de Cristo, derramando-se na cruz. Portanto, sua alma pertence a Cristo. Sua adoração já tem destino certo. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Fama, fortuna, poder, tudo isso é passageiro. E no final o preço é alto demais. O cristão fiel que teme e serve a Deus de coração sincero será abençoado e servido, assim como foi com Jesus. E lembre-se, a promessa de Deus de herdarmos a terra tem início hoje. O seu testemunho e caráter lhe destacarão no meio do povo. A sua luz e o seu trabalho se sobressairão e Deus será louvado grandemente através de você. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.